A iniciação é igualzinho os esoteristas, os ocultistas, que até no século XIX isso tinha demais, aí, no início do século XX também. Então, o esoterismo, o ocultismo é o seguinte: eles tinham muito conhecimento que ficavam só entre eles. E achava que se aquilo fosse transmitido para o exterior, que aquilo ia reverter contra a pessoa que falasse. Por quê? O próprio, nessa época do Pitágoras, é assim: a pessoa que revelava uma coisa, ela era morta depois. Era sentença de morte em cima dela. Não podia revelar o segredo. Outra coisa, todas essas grandes empresas, no caso instituições e redes de pensamento, linhas de conhecimento, por exemplo, a maçonaria, até pouco tempo era totalmente também esotérica. Agora, hoje, é que ela está começando a ser exotérica, com X, não é com S, com X. Então, você veja, isso tudo é a tolice do passado. Ele sonegava a informação. Agora, em parte, essa tolice tinha sua razão, porque se a pessoa começasse a falar muita coisa, ela era morta pelos outros que não conheciam nada daquilo. Eles mesmos, os pitagóricos, foram perseguindo de tudo quanto é jeito. De cidade em cidade. Ela mesmo está explicando aí. Muita gente fala isso no passado. Então, você veja, o que é que eu já falei para vocês? Que é uma bênção essa vida. Que você fala, nós estamos vivendo uma democracia. Aí os caras quiseram que eu ficasse nos Estados Unidos. Eu disse, eu não vou ficar aqui. Você não pode falar a verdade aqui. Não vende nenhum jornal comunista em rua nenhuma dos Estados Unidos. Isso é aquilo que o Said falava, né? Num país árabe, com todas as coisas dele, você encontra jornal comunista. Mas não é exatamente por esse motivo também que o próprio Pitágoras não escreveu, que o Sócrates também não escreveu? Eles falam isso, aí uma desculpa. Mas eu digo para você, ele não podia ter escrito e deixado. Depois que eu morrer, 5 anos depois, vocês abram a minha cápsula do tempo. O que há? Faltou cabeça. Me perdoa, mas faltou. Isso aí é um erro crasso. É desse que eu estava falando para você. Um dos verbetes que eu estou escrevendo é justamente sobre isso. Os erros crassos. Está entendendo que não tem saída? Por exemplo, erro crasso. Pitágoras, Sócrates, Jesus Cristo não escreveram nada. Não deixaram nada escrito. Valdo, esse livro aí chega a citar essa questão dele da adoração dos números, o misticismo em cima dos números. Fala tudo. E da rigidez dele. Mas esse número eu deixo para a Rosa, que eu acho bobagem. Não, mas ele foi importante. Teorema de Pitágoras. E os números, tudo é besteira. Os negócios mais sérios dele, é isso que ela está tentando. O mais sério é... Tudo é bobagem, é secundário. Mas... É aquilo que eu chamo secundário. Isso é moldura do quadro. Eu sei, mas... O que interessa é a essência dele. O homem era muito maior do que isso. Essa iniciação deles, além de outras coisas, incluía a adoração aos números. Não é só isso. Matava a pessoa por causa de números. Você nem estudou isso, sabe disso. Matemática, quem já estudou, sabe dessas coisas. Agora, veja, é só olhar nesse lado negativo e importante também. Agora, tem coisa muito mais transcendente nisso. Só a questão da mnemose é um negócio seríssimo, o processo da memória. Eu já falei de mnemose aqui, ó, há 5 anos. Eu já Mas falta a questão dele da matemática, dos números, também eu acho importante. Sei, mas matemática é matemática, é coisa material. Agora, o homem está falando é da alma, é da consciência, eu acho que é do espírito. Ele está falando do espírito. A coisa mais séria é isso, que é matemática, isso é besteira. Me perdoa, tá? Não, mas... O senhor chegou a comentar alguma coisa dessa época, de 400 AC, onde o senhor andava, né? Mas você já é 600, mais ou menos, não, 500, 600 a época que eu lembro é por causa daquele negócio meu com o processo do Confúcio, que lá eu vivi mesmo. E outra coisa, tem um lugar que eu vivi, tem as coisas todas. Eu fui lá na China, eu vi minhas coisas todas lá. Mas essa época... A turma fez viagem, você também esteve lá perto. Vocês andaram vendo. É que você sabe, depois de exatamente 23 para 24 séculos, tudo muda, né? Agora, às vezes você acha, é o caso da árvore lá na Inglaterra. Então, nessa época, você estava... Eu vi em 3 vidas diferentes. E essas 3 vidas dariam mais ou menos, pelo meu cálculo, uns 700 anos. Então o negócio não é tanto assim, não, você deve ir com calma. Então, o senhor estava mais para a questão da China nessa época aí, mais ou menos? Não, porque o nosso negócio é chinês, que foi a base, aonde começou a situação. Pitágoras não fez nada.
Ele fez muita coisa, mas não deixou nada. Essa questão da similaridade dele com a Conscienciologia seria caso Não, a alguém única fazer um coisa livro. aqui, ó, vou falar uma coisa Talvez definitiva o Marx pra vocês. fazer um livro que o Não, Marx eu vou falar tá uma coisa interessado. definitiva sobre a realidade que eu acho sobre Pitágoras. Aqui tem vários discípulos pitagóricos. Isso eu garanto. Eu também sou. Quem é que não é? Inclusive, existem relações aí com os colégios invisíveis, eu estava estudando na história, Tem. essas confrarias. As confrarias pitagóricas, o negócio é muito sério. E vários... Agora, ó, esse livro vale a pena você ver por causa das fontes que ela arranjou. Então, ela não tem bibliografia grande, mas ela faz uma listagem disso com as datas, a cronêmica, a cronologia é muito boa. Eu não vi erro nisso. Eu vi erro de bobagem assim do processo extrafísico, essas coisas, ela não entende isso, a francesa. Mas o livro dela tem valor, não é de julgar fora. Agora, ela é apaixonada com o som, então ela perdeu tempo com isso tudo. O som é bom na questão do mantra, na questão do estado vibracional, a questão da palavra, a questão do hino, a interlocução. E a metade do livro ela está falando só sobre o processo de som. Porque o Pitágoras estudava tudo, né? E o som entrou nessa história seriamente. Agora tem uma outra coisa. Ele era um cara que estudava tudo, entendeu? Interessado por tudo. Num livro que eu li sobre ele, falava sobre umas esferas, que ele falava das Não, esferas. é a música das esferas, é aquele negócio todo. Aí está falando. Que o título uma do livro é análise. esse. Harmonia das esferas. Entende? Porque ele menciona essas esferas como se fosse o que a gente fala de Comunex. É a Comunex da época, né? Que era mais atrasada do que a Interlúdio. Queria fazer uma pergunta aí sobre Pitágoras. Você falou que Pitágoras ele gostava de estudar todo. Aí eu pensei no Lastanosa também, que tinha uma curiosidade muito grande com todo. Sim, mas todos esses que têm a holoteca é isso. Pois eu queria perguntar. Processo da holoteca. Ele, por exemplo, ele não chegou a falar na holoteca. Agora, por exemplo, tem aquele filósofo que é o Jeremy Bentham, o inglês, que escreveu o processo lá dele, que ele queria também unir tudo, uma coisa só. Entende? Mas você acha que o Lastanosa poderia ter sido também um discípulo do Pitágoras? Ou... Não, todos esses são derivados de lá, né? Ele estudou alguma coisa de Pitágoras, lógico, um tanto de livro que ele tinha. A maioria dos processos intelectuais que tem por aí tem alguma tintura do Pitágoras, tem o dedo do Pitágoras lá. Entende Pitágoras? Está lá. Então isso tudo tem que entrar. Uma outra coisa, todas essas utopias que fizeram, tudo tem. Isso tudo tem que ser levado em consideração. Outra coisa, a Igreja Católica pegou muita coisa pitagórica. Os pais da igreja têm um monte de ideia de tudo que é de Pitágoras. Problema. Agora, o que é duro é que naquela ocasião as iniciações eram muito fortes. Você veja, no século XIX, vem Allan Kardec, de colocar o trem nos trilhos, ele descarrilhou também. Então, um tal de gente descarrilhando que não é fácil. É o que nós estamos tentando ver se não descarrilha nessa. Ectopia ideológica, ideativa, intelectual, mental somática. Ectopia do discernimento, quer dizer, a pior coisa que tem. Valdo, Tá claro? Valdo, eu sempre penso, no passado tinha umas personalidades assim muito inteligentes para a época, acima da média, né? Como Não é ele. bem assim só, não. Você acha É que porque não? aquilo é que ficou registrado, que havia outras pessoas muito inteligentes junto. Acho que não- Quase sempre era assim, uma comunidade que já tinha chegado a um determinado nível. Mas agora, um se destacava por isso ou por aquilo, fez fama, deita na cama. E outra coisa, um negócio que passa aí 1000 anos, já começa a ficar tudo alterado. Então é muito difícil. Num caso desse, nós estamos falando que tem 27 séculos, Muita coisa. é um problemão. Mas havia mais gente, não é só aquela pessoa, não. Aquela que pintou mais. É o negócio que eu falo, fez fama, deita na cama. Mas então, ó, tem que dar um desconto enorme. O que tem na baratosfera de gente célebre não está no gibi. Eu mesmo encontrei a opção. E o Dante fala isso também, né, no inferno dele. Então, esse negócio é muito relativo. Uma coisa também que eu não li aqui para vocês. Ele está falando aqui sobre, ela está falando sobre Orígenes. E fala sobre o amônio. E ele falando sobre o papel do Pitágoras. E a palavra que ela usa é o seguinte, está escrito aqui. Orientador de consciências. Agora, outra coisa.
A partir de 244, quando Plotino chegou a Roma,